Olha só, eu fiz um teste para esse vídeo aqui com um cara que recebia 7% de dividendos na sua carteira e passou a receber 40% em um ano só, o que dá bem mais do triplo de dividendos. Como é que isso tudo aconteceu? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, junto com uma estratégia para você aumentar seus dividendos. Mas antes, já me conta aqui embaixo, qual é a estratégia de dividendos que você usa hoje para escolher as melhores ações para a tua carteira? Beleza, vamos lá e vamos começar do começo. Como é que as pessoas, quando elas vão calcular o dividendo que elas recebem de uma ação, como é que elas fazem essa conta? E tudo no mercado financeiro, quando se fala de dividendo, se baseia nessa conta aí que está na tela para vocês, que é o famoso DY, o Dividend Yield. Nada mais é o dividendo pago por ação por uma empresa, dividido pelo valor da cotação daquela mesma empresa. Para ficar ainda mais nítido, vamos fazer um exemplo aqui de cálculo real. Vou pegar aqui as ações do Banco do Brasil, código BBAS3. A gente vai ver aqui pelo Status Invest é que ele pagou R$ 2,49 nos últimos 12 meses de dividendos. Qual é a nossa função aqui como investidores? A gente vai pegar R$ 2,4957, que é o valor certinho, e vai dividir pela cotação atual da empresa que está em R$ 28,33. Fazendo isso, a gente vai chegar num valor de 8,81% de dividend yield nos últimos 12 meses, que é exatamente a conta que está feita aqui já para nós do dividend yield dos últimos 12 meses da empresa. Vou te dar outro exemplo muito claro, o caso da Leve 3, Mali Metal Leve, que pagou quase R$ 8,00 por ação nos últimos 12 meses, o que, quando a gente divide aqui pela cotação atual da empresa, dá mais de 25% de dividend yield. E aí, beleza, você olha aqui o valor das duas empresas, uma com seus 8% ali, outras com seus 25%, e para cada uma das empresas da bolsa você vai ter um número diferente, mais alto ou mais baixo. E aí aqui os investidores de dividendos, eles encaram o primeiro problema quando eles vão procurar a empresa de dividendos. Será que esse dividend yield dos últimos 12 meses ele é sustentável? Porque, sinceramente, não adianta de nada uma empresa pagar 20% no ano e depois pagar 0 ou 1% no outro ano. Lembra que o futuro da sua família e da tua própria renda passiva depende desse tipo de decisão aqui. Então a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. E foi justamente pensando nisso que eu resolvi testar. Eu fui me preocupar em ver quais eram as empresas mais constantes no pagamento de dividendos, historicamente falando. E foi justamente por isso que eu resolvi olhar não para o dividend yield dos últimos 12 meses, mas para a média dos últimos 3 anos de cada uma das empresas. Olha a diferença que isso aqui já faz nas contas. A gente falou que o Banco do Brasil nos últimos 12 meses tinha 8,8% de dividend yield, mas quando a gente faz uma média dos últimos 3 anos, esse número cai 1%, vai para 7,8%. Já no caso da Mali Metal Leve, que está com mais de 25% de dividend yield atualmente, na média nos últimos 3 anos ela está com um pouco mais de 16%. Então a gente já vê naturalmente um reajuste desse valor para ele ficar mais normalizado e não muito para cima ou para baixo, a depender de como a empresa está pontualmente naquele ano. E aqui a gente já começa a ter uma ideia de empresas que são mais consistentes nesse pagamento. Afinal de contas, quem está buscando dividendos, busca sim um fluxo de dividendos maior, pingando na sua conta praticamente todos os meses. Sem falar que para aparecer nessa lista que eu estou mostrando aqui para vocês, todas as empresas precisam pagar dividendos todos os anos, sem falhar nenhum, há mais de 5 anos seguidos. Ou seja, é uma média de dividendos nos últimos 3 anos, comprovando que ela tem consistência de sempre estar pagando ali por pelo menos 5. Além de, todas as empresas dessa lista aqui precisam dar lucro nos últimos 4 trimestres, ou seja, no último ano ela precisa ter dado lucro em cada um dos trimestres. Beleza, então parece aqui, né, que a gente tem uma lista de ações, então vários anos pagando dividendos sem falhar, que são lucrativas, que estão com boas médias nos últimos 3 anos de dividendos. E aqui vem uma dúvida na cabeça de muito investidor. Tá, mas será que eu vou ter um dividendo maior realmente só olhando para a média do dividend yield dos últimos 3 anos? E para responder sim ou não para essa pergunta, a gente precisa de um parâmetro de comparação. Se você tem um dividendo de 10%, mas você está comparando com uma coisa que paga 15%, ora, teu dividendo talvez esteja baixo. Agora, se você está comparando os 10% com 5%, aí teu dividendo está um pouco mais alto. E normalmente, quando a gente vai falar de uma carteira de ações de dividendos, a gente costuma comparar com o índice IDIV aqui no Brasil. Esse que é o principal índice de ações de dividendos aqui no Brasil, formado por cerca de 45 empresas, todas mostradas com seu peso de participação no índice aqui nessa tela. Tem Caixa Seguridade, tem Bradesco, tem Vale, tem Petrobras, tem Copel, tem ISA CETIP, tem várias empresas de dividendos aqui. E atualmente o dividend yield dos últimos 12 meses está em cerca de 7,5%. Nisso, quando a gente compara os últimos 12 meses da estratégia máquina de dividendos, que é o que eu estou te mostrando aqui nesses rankings que está aparecendo no vídeo, com os últimos 12 meses do índice Bovespa, do índice DIV, o que a gente vê é realmente um dividendo da máquina de dividendos mais elevado do que os outros índices do mercado. Agora, é óbvio que esse número de dividend yield aqui, ele varia com o tempo. E quando você seleciona uma carteira com as 10 maiores pagadoras de dividendos do mercado, é óbvio que essa carteira também vai ter um dividend yield variável a depender do ano. Por isso que a gente resolveu testar a estratégia máquina de dividendos em relação ao seu dividend yield
comparando com o IDIV e com o Ibovespa nos últimos anos. E o que a gente vê é que a linha amarela, mostrando o dividend yield da estratégia máquina de dividendos, ficou por cima praticamente em todos os anos dos outros dois índices. Aí a gente olha para esse gráfico e entende que num contexto histórico dá para começar a afirmar que sim, a média de dividend yield é mais alta do que os principais índices do mercado brasileiro. Ou seja, se você investe nas 10 melhores empresas pagadoras de dividendos do mercado, numa estratégia como essa que está na tela para você, você já meio que vai ter tido uma média ali de 7, 8% ao ano de dividendos. Só que além disso, a performance das empresas que mais pagam dividendos, comparado com as empresas que menos pagam dividendos, é muito distante. Esse gráfico que está na tela para você mostra o resultado das 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa na linha cinza, lá em cima, enquanto que a linha amarela mostra as 10 piores pagadoras de dividendos pelo mesmo critério, que teriam tido um resultado até abaixo do Ibovespa. O que comprova que olhar para empresas que distribuem bons dividendos desse jeito tem dado um bom resultado. Só que o mais legal disso tudo mesmo é você ter clareza dentro de uma estratégia como essa de saber exatamente qual ação você deve comprar, qual ação você deve vender e quando fazer isso. Foi o que aconteceu com a Luiza, que é a investidora dona dessa carteira de investimentos que está aí na tela para vocês, de quase 2 milhões de patrimônio, sendo que na parcela de ações ela tinha duas concentrações muito grandes. Uma nas ações da Engie, com mais de 120 mil reais, e uma outra maior ainda nas ações da Vale. E por mais que a carteira de ações dela seja toda de ações de dividendos, a verdade é que a Luiza deu uma travada na estratégia de investimentos dela. Ela não sabia se ela deveria comprar mais Vale e mais Engie nesse momento para aproveitar essa concentração. Ela não sabia se ela deveria vender parcialmente essas posições e rebalancear a carteira. E se for para rebalancear a carteira, quais ações ela tem que comprar, quais ela tem que vender? E eu vou te falar que essa falta de clareza é um problema que 90% dos investidores do Brasil ainda sentem. Até que a Luiza participou de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Foi ali que a gente apresentou para ela a estratégia máquina de dividendos, além de dar um documento com uma revisão estratégica da carteira dela. Agora a Luiza consegue investir com um pouco mais de clareza e o lado bom disso tudo é que você também pode. Eu quero te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. A gente vai dedicar 1 hora do nosso tempo para olhar para o teu contexto, a tua carteira individualmente. E aí lá no fim a gente te mostra um norte estratégico de como você pode investir melhor. Como esse processo é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada para perder. No mínimo você tem uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. Para participar é só preencher um formulário de 2 perguntas que vai aparecer aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, falei tudo isso para te preparar para o segredo que eu prometi nesse vídeo. Como é que você pode triplicar seus dividendos? Até porque essa média aqui de dividendos é legal, entre 7 e 8% ao ano ali. E muita gente vai olhar para isso aqui e vai pensar, poxa, então se eu invisto 100 mil reais numa carteira de dividendos, se eu tiver 7% de dividend yield no ano, eu vou receber 7 mil reais ali de renda passiva por ano. Ou se eu invisto 1 milhão de reais, eu vou receber ali 70 mil por ano e por aí vai. E apesar desse pensamento estar correto, ele não aumenta seus dividendos a ponto de triplicar, como a gente falou desde o começo do vídeo. E aí, para que você entenda, olha essa simulação aqui que eu fiz. De um investidor que começou a investir em janeiro de 2007, 17 anos atrás. Basicamente, ele tinha um plano muito claro. Ele começou com 50 mil reais a montar uma carteira de dividendos e foi fazendo aportes de 1.500 reais por mês ou 18 mil por ano, seja lá como você preferir. E aí esse cara foi seguir a estratégia máquina de dividendos. Lá em 2007, ele foi procurar as 10 empresas que mais pagam dividendos segundo a estratégia. Ali entraram empresas como a Telefônica Vivo, a Copesul, que fechou capital logo depois, os Postos de Ipiranga, a Souza Cruz, que era muito famosa em pagamentos de dividendos na bolsa. E essa aqui, inclusive, é a beleza das estratégias sistemáticas. Você consegue saber exatamente o que você teria feito em outro momento do passado só porque os critérios são quantitativos. Agora, não precisa voltar para o passado para você descobrir quais são as 7 empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Basta você baixar um e-book que eu mesmo escrevi, te contando essas 7 ações e te contando também os detalhes de como funciona a estratégia máquina de dividendos, até para que você também possa aplicar na tua vida. Para você ter acesso a esse e-book, é só baixar gratuitamente. Eu vou deixar também um link aqui em cima do vídeo. Também está na descrição para você baixar. Beleza, aí voltando para o investidor, naquele ano 2007, o mercado foi bem pra caramba. Ele teve um retorno de mais de 44%, contando dividendos e valorização. Com o dividend yield no ano que ficou em 8,4%, recebeu um dividendo ali de pouco mais de R$ 4.200. Beleza, ele teve um dividend yield ali pouco mais de 8%, ficando ali na média da estratégia. Beleza, ele seguiu a vida dele fazendo aquele plano que ele tinha designado lá em 2007. Aí passou o ano de 2009, ele fez os rebalanceamentos devidos na carteira, entraram as empresas como Telemar, Telemig. Lá em 2015, ele seguia no plano, tiveram novos entrantes como Banco Santander, a Helbo, a Mali Metal Leve, a
Até que chegou o ano de 2021, recentemente aqui para esse investidor. E naquele ano ele estava com empresas ali como o Enalta, como a ISA-CETIP, como a Home, como a CSMG e por aí vai. E perceba aqui comigo que ele teve um dividend yield no ano, de novo, de 6,6%, ou seja, algo muito próximo da média da estratégia nesses anos todos, com um retorno total da carteira que foi praticamente todo vindo dos dividendos, né? Um retorno de 7,7%. Só que o que eu quero chamar a atenção de verdade aqui para vocês, meus caros amigos, é o dividendo financeiro recebido por esse investidor, que foi de 123 mil reais. Comparando com o patrimônio que ele estava, pouco mais de 1 milhão e 800 mil reais, significou justamente os 6,6 de dividend yield. Só que dentro dessa informação tem uma coisa que pode passar despercebida pela maioria dos investidores. Depois de 14 anos investidos, ele recebeu 123 mil reais em um ano somente em dividendos. Sendo que, como o plano dele era começar com 50 mil reais e fazer aportes anuais de 18 mil reais ou 1.500 por mês, em 14 anos investindo, ele tirou do bolso cerca de 302 mil reais para colocar na carteira de investimentos. Mas aí, 14 anos depois, só em dividendos ele recebeu 123 mil reais. E se a gente faz essa conta de 123 mil dividido por 302, que foi o que realmente saiu do bolso dele, a gente vai chegar num dividend yield de mais de 40%, que não é dividend yield. Essa métrica aqui é chamada de dividend on cost, ou seja, quanto significa o dividendo que você recebeu em relação ao dinheiro que realmente você investiu naquelas aplicações. Essa métrica aqui muda tudo na vida de um investidor de dividendos. É quando o longo prazo começa a se pagar de verdade. E uma coisa eu preciso falar para vocês: qualquer pessoa com foco e disciplina e uma boa estratégia, depois de alguns anos, algumas décadas talvez investindo, ela vai passar do dividend on cost de 40% tranquilamente. Resumindo, o que importa não é o dividendo atual da ação somente, mas o dividendo que você recebeu em relação ao que você pagou por aquelas empresas. E aí eu te pergunto, você está esperando o quê para olhar um pouco com mais de carinho para os dividendos e mudar a forma que você investe? Para te ajudar, eu tenho links aqui embaixo para nossa análise de carteira gratuita ou para o e-book que eu mesmo escrevi gratuitamente para você. Agora, se você quer entender o que está acontecendo com as ações da Sanepar, que ela pode valorizar mais de 40% nos próximos anos e pouca gente está falando sobre isso, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.